Maria Rodrigues segurava uma bandeja de café quando seu telefone tocou. No identificador de chamadas, aparecia apenas: urgente, Pentágono. O coronel Mitchell interrompeu a conversa no meio. Não atenda, você é apenas da equipe da cafeteria. Mas quando Maria atendeu, a voz do outro lado da linha chocou todos ao alcance da audição. General Rodrigues, temos uma situação. A reunião na sala de situação começa em 10 minutos. Aquele momento na cafeteria de Fort Bragg tornou-se inesquecível. Fico imaginando de onde você está assistindo a essa história se desenrolar hoje. Seja em uma cidade agitada ou num bairro suburbano tranquilo, provavelmente já presenciou alguém ser completamente subestimado. Talvez tenha ocorrido no seu trabalho, na escola ou até mesmo na sua própria família. Mas garanto que nunca viu isso acontecer da forma como aconteceu aqui. Quando suposições colidem com a realidade de maneira tão brutal, todos os envolvidos acabam questionando tudo o que pensavam saber sobre as pessoas ao seu redor. Maria Rodrigues havia aperfeiçoado a arte de ser invisível. Aos 45 anos, suas mãos calejadas e aparência simples facilitavam para que as pessoas a ignorassem completamente. Ela usava calças caqui simples e uma camisa polo branca básica com os dizeres Serviços Voluntários de Fort Bragg, bordados no peito. Seus cabelos grisalhos eram presos num prático rabo de cavalo. E ela circulava pela movimentada cafeteria militar com a eficiência discreta de quem já servia refeições há anos. O que ninguém em Fort Bragg sabia era que Maria Rodrigues ocupava um dos cargos mais poderosos das Forças Armadas dos Estados Unidos. Como general de 3 estrelas, comandava operações estratégicas em múltiplos teatros de guerra. Aconselhava os chefes do Estado-Maior Conjunto e tinha acesso direto aos mais altos níveis de inteligência em segurança nacional. Seu escritório no Pentágono, localizado a apenas 3 corredores do gabinete do secretário de Defesa, abrigava materiais classificados que poderiam redefinir estratégias militares globais. Mas, todo ano, Maria tirava exatamente 2 semanas de férias. E há 5 anos consecutivos, ela dedicava essas 2 semanas a algo que deixaria boquiaberto qualquer um que já a tivesse saudado em Washington. Ela se voluntariava em cafeterias militares, servindo comida aos soldados, limpando mesas e ouvindo as conversas dos homens e mulheres cujas vidas eram moldadas por decisões que ela própria ajudava a tomar. A ideia começou como uma forma de se manter conectada à realidade cotidiana da vida militar. Maria havia galgado as fileiras durante 22 anos, desde o posto de segundo-tenente recém-formada em West Point até sua posição atual, supervisionando operações estratégicas para todo o Comando Leste. Mas a cada promoção, ela sentia que se afastava cada vez mais das experiências diárias dos membros do serviço. Você não pode liderar pessoas que não entende. Sua mentora, a general Patrícia Reis, lhe dissera anos atrás. E você não pode entender pessoas com quem nunca passa tempo. Essas palavras acompanharam Maria em cada promoção, em cada reunião de equipe, em cada decisão estratégica que afetava milhares de vidas. Então, ela desenvolveu seu próprio sistema para se manter com os pés no chão. Cada período de férias se tornava uma espécie de missão de reconhecimento. Não para espionar ou coletar inteligência, mas para lembrar como era estar do outro lado da hierarquia militar, ouvir opiniões sinceras sobre as decisões de liderança e testemunhar de perto como as políticas se traduziam na realidade diária das pessoas que precisavam conviver com elas. Maria já havia servido café em bases na Geórgia, Texas, Califórnia e agora na Carolina do Norte. Sempre usava seu nome de solteira, Rodrigues, em vez de Rodrigues-chen, e alegava estar tirando uma folga de seu trabalho administrativo em Washington. Tecnicamente, não era mentira, mas também não era toda a verdade. E a verdade completa seria complicada demais, disruptiva demais para a interação autêntica que ela buscava observar. O que aprendera nessas experiências disfarçadas a tornara uma general melhor. Políticas que pareciam perfeitas no papel revelavam suas falhas
quando ela via soldados lutando para colocá-las em prática. Programas de treinamento que funcionavam bem em ambientes controlados mostravam suas fraquezas, quando ela ouvia conversas frustradas nos refeitórios. Decisões sobre equipamentos que faziam sentido financeiramente mostravam-se problemáticas quando ela presenciava o uso diário na vida real. Mas havia outro motivo pelo qual Maria continuava retornando a essas tarefas voluntárias. Um que raramente admitia, mesmo para si mesma. Ela sentia falta de se sentir útil de maneira simples e direta. No Pentágono, seu trabalho envolvia estratégias abstratas, cálculos políticos complexos e decisões cujas consequências poderiam levar anos para se manifestar. Ali, servindo café e limpando mesas, ela via resultados imediatos. Uma refeição quente servida com um sorriso, um ouvido atento para um soldado com saudades de casa, uma mesa limpa pronta para o próximo grupo. Esses pequenos atos de serviço proporcionavam uma satisfação que nem mesmo operações militares bem-sucedidas conseguiam igualar. Essa missão em Fort Bragg deveria ter sido sua mais rotineira até então. 2 semanas servindo café da manhã e almoço, observando os ritmos diários de uma das instalações mais importantes do Exército, e então voltar para Washington com novas percepções sobre o funcionamento da base e o moral das tropas. Já estava ali havia 6 dias, encaixando-se no padrão familiar de eficiência invisível que lhe permitia se misturar perfeitamente ao pano de fundo da vida militar. O que ela não esperava era o Coronel James Mitchell. O Coronel Mitchell representava tudo o que Maria havia aprendido a reconhecer como problemático na liderança militar. Competente o suficiente para evitar punições graves, mas arrogante o bastante para criar um ambiente tóxico para qualquer pessoa que ele considerasse abaixo de sua atenção. Aos 48 anos, ele havia construído sua carreira com base em uniformes impecáveis, documentação perfeita e uma habilidade impressionante de se posicionar favoravelmente diante de oficiais superiores, ao mesmo tempo em que mantinha uma distância estratégica das responsabilidades de combate reais, aquelas que normalmente forjam humildade nos soldados de carreira. Sua designação em Fort Bragg era prestigiada, subcomandante das operações de treinamento. Mas Maria já havia feito sua lição de casa antes de chegar. O histórico de Mitchell mostrava um padrão claro de transferências laterais e cargos administrativos que o mantinham longe de implantações em zonas de conflito, embora garantissem um avanço constante. Ele era, segundo a avaliação profissional de Maria, exatamente o tipo de oficial que impressionava no papel, mas que nunca havia sido testado pelos desafios reais que revelam o verdadeiro caráter. O que tornava Mitchell particularmente perigoso era sua inteligência. Ele não era um vilão caricatural que gritava ordens e tomava decisões obviamente equivocadas. Era inteligente o suficiente para mascarar seus preconceitos em políticas que soavam razoáveis. Ambos diazais, hábil o bastante na navegação política para evitar confrontos diretos com seus superiores e carismático o suficiente para atrair seguidores entre os oficiais subalternos, que admiravam sua confiança e polidez. Maria o observava havia quase uma semana, analisando como ele interagia com diferentes grupos. Com oficiais superiores, ele era deferente e bem informado. Com colegas de patente, mostrava-se cordial e politicamente astuto. Com oficiais mais jovens, desempenhava o papel de mentor e inspiração. Mas com praças, funcionários de apoio e qualquer pessoa que ele percebesse fora da hierarquia militar, Mitchell revelava seu verdadeiro caráter. Ela o viu desprezar sugestões de sargentos experientes sem consideração, interromper empreiteiros civis que tentavam explicar problemas técnicos e falar com os trabalhadores da cafeteria, incluindo ela mesma, com um desprezo quase incontrolável. Sua frase favorita parecia ser "fique no seu lugar", usada para silenciar qualquer opinião de quem ele julgava não ter qualificação para opinar sobre assuntos militares. O padrão era claro, e era exatamente o tipo de disfunção de liderança que Maria, em sua posição no Pentágono, tinha justa autoridade e responsabilidade para identificar e corrigir. Oficiais como Mitchell criavam ambientes tóxicos que afastavam talentos, comprometiam a eficácia operacional
e prejudicavam a relação das Forças Armadas com as comunidades civis que elas serviam. Eles eram, segundo sua análise estratégica, um passivo que precisava ser neutralizado. Mas até aquela manhã, Mitchell nunca havia interagido diretamente com ela, além do mínimo de cortesia exigido ao pedir um café. Isso mudou quando ele decidiu realizar uma reunião improvisada com 3 outros oficiais em uma das mesas próximas à área de serviço, discutindo assuntos que claramente considerava sensíveis, presumindo que o pessoal da ajuda não merecia atenção. A manhã havia começado normalmente. Maria chegou às 05h30, 45 minutos antes da abertura da cafeteria, para ajudar na preparação da comida e no preparo do café. Os outros voluntários já estavam familiarizados com sua rotina. Ela trabalhava com eficiência. Nunca reclamava das tarefas e tinha um talento natural para antecipar o que precisava ser feito sem que fosse necessário pedir. Haviam deixado de tentar puxar conversa depois dos primeiros dias, aceitando sua preferência por concentração silenciosa durante o agitado serviço de café da manhã. Por volta das 06h15, os primeiros soldados começaram a chegar e Maria entrou em seu ritmo habitual. Manter as estações de café abastecidas, limpar mesas e reabastecer os condimentos. Foi durante a calmaria da meia-manhã, por volta das 09h30, que o coronel Mitchell chegou com 3 outros oficiais para o que parecia ser uma sessão estratégica informal. Maria estava limpando uma mesa próxima quando ouviu a voz de Mitchell se elevando acima do tom normal de conversa. O problema com essas iniciativas de diversidade, ele dizia, é que elas priorizam as coisas erradas. Querem que nos importemos mais com a origem da pessoa do que com suas qualificações. Um dos outros oficiais, o Major Williams, que Maria reconhecia de manhãs anteriores, remexeu-se desconfortável na cadeira. Não sei, senhor. Alguns relatórios que vi sugerem que perspectivas diversas realmente melhoram a tomada de decisão em situações complexas. Mitchell fez um gesto de desdém. Isso é correção política disfarçada de estratégia militar. Você acha mesmo que um moleque do subúrbio ou uma mulher que nunca viu combate vai ter insights que soldados profissionais não têm? Fala sério. Maria continuou limpando, seus movimentos calmos e discretos, mas sua atenção se aguçou. Era exatamente o tipo de conversa que ela esperava flagrar. Opiniões não filtradas de líderes que revelavam as atitudes reais por trás da fachada de conformidade com políticas oficiais. E a General Hayes? Perguntou o capitão Morrison, o mais jovem do grupo. Ela tem mais experiência de combate que a maioria dos homens no Pentágono. Hayes é uma exceção, respondeu Mitchell rapidamente. E mesmo assim, foi promovida mais rápido do que deveria, só porque o exército precisava de generais mulheres para aparecer nas fotos. Não me entenda mal. Ela é competente, mas não conquistou aquelas estrelas da mesma forma que um homem teria que conquistar. A mandíbula de Maria se contraiu discretamente, mas ela seguiu com seu trabalho. A General Hayes havia sido sua mentora e amiga por mais de uma década. Patricia Hayes conquistara cada uma de suas 4 estrelas com liderança excepcional nas missões mais difíceis das Forças Armadas, incluindo comandos de combate que a maioria dos oficiais homens jamais teve a chance de assumir. Acho que a gente tem que tomar cuidado com as suposições, disse o Major Williams em voz baixa. Às vezes, as pessoas surpreendem. Mitchell recostou-se na cadeira, assumindo o tom de quem explica algo óbvio para um aluno lento. Williams, deixa eu te dar um conselho. Em 20 anos de serviço militar, aprendi a ler as pessoas rapidamente. E na maioria das vezes, o que você vê é o que elas são. Aquela mulher ali, ele apontou para Maria sem baixar a voz. Está servindo café aqui a semana toda. Esse é o nível de capacidade dela. Você acha mesmo que ela tem algo a oferecer em termos de estratégia militar? Os outros oficiais lançaram olhares envergonhados na direção de Maria. Ela continuou limpando, sem demonstrar qualquer reação, mas por dentro estava registrando cuidadosamente cada palavra dita. Não estou dizendo que devemos pedir conselhos estratégicos ao pessoal da cafeteria, disse o Major Williams.
Só estou dizendo que talvez não devêssemos presumir que conhecemos tudo sobre alguém com base apenas no trabalho que essa pessoa exerce no momento. Esse tipo de pensamento é exatamente o que coloca as pessoas em apuros, respondeu Mitchell com firmeza. Todo mundo quer acreditar em potencial escondido, em talentos não descobertos, mas a realidade é que a maioria acaba onde suas habilidades os colocam. Ela está servindo café porque é isso que ela está qualificada para fazer. Não é complicado. O capitão Morrison parecia cada vez mais desconfortável. Talvez devêssemos discutir isso em um local mais reservado, senhor. Por quê? Não há nada aqui que alguém não devesse ouvir. E, francamente, é importante que os oficiais juniores aprendam a avaliar as pessoas corretamente. Vocês não podem liderar com eficácia se estiverem constantemente duvidando de seus instintos sobre quem pode contribuir com o que para a missão. Foi então que o telefone de Maria tocou. O toque era discreto. Um som profissional e suave que ela havia escolhido exatamente por não chamar atenção na maioria das situações. Mas no silêncio relativo da cafeteria naquele final de manhã, foi audível o suficiente para fazer os 4 oficiais virarem a cabeça em direção ao som. Maria olhou o identificador de chamadas e sentiu o ritmo do coração acelerar levemente. Pentágono urgente significava exatamente o que parecia. Algo que exigia sua atenção imediata havia surgido. E sua equipe estava tentando contatá-la apesar das instruções explícitas de não interrompê-la, exceto em casos de emergência real. Ela levantou os olhos e encontrou o coronel Mitchell encarando-a com evidente irritação. Precisa atender isso lá fora, disse ele em tom ríspido. Aqui é um ambiente profissional. Desculpe, senhor, respondeu Maria em voz baixa, estendendo a mão para o telefone. Eu só vou. Na verdade, nem atenda, interrompeu Mitchell, agora com um tom ainda mais autoritário. Você está de serviço aqui. Chamadas pessoais podem esperar até o intervalo. Os outros oficiais trocaram olhares, claramente desconfortáveis com a escalada da situação, mas nenhum deles interveio. Maria hesitou por um momento, avaliando suas opções. A ligação era quase certamente sobre uma crise real. Sua equipe sabia muito bem que o protocolo de emergência não era usado para assuntos triviais. Mas atender significava revelar sua identidade, encerrar sua missão de observação e possivelmente gerar complicações para todos os envolvidos. O telefone continuou tocando. A expressão de Mitchell endureceu. Você não me ouviu? Eu disse para não atender. Senhor, isso pode ser importante, começou o Major Williams. Mais importante do que fazer o trabalho dela, interrompeu Mitchell. É exatamente disso que estou falando. Sem senso de prioridade, sem compreensão do comportamento apropriado em um ambiente profissional. Ele fixou o olhar em Maria. Você está aqui para servir café e limpar mesas, só isso. Sua vida pessoal fica do lado de fora deste prédio. Maria olhou para o telefone em sua mão, depois para o rosto impaciente do coronel Mitchell, e então para as expressões desconfortáveis dos outros oficiais. Em sua mente, percorreu rapidamente as possíveis consequências de cada escolha. Ela poderia ignorar a ligação e manter sua cobertura, mas se houvesse uma crise genuína que exigisse sua intervenção, o atraso poderia ter implicações estratégicas sérias. Poderia sair para atender, o que provavelmente acalmaria Mitchell, mas ainda assim comprometeria a missão caso precisasse revelar informações classificadas ou sua verdadeira posição. Ou poderia atender a ligação ali mesmo, o que encerraria definitivamente sua observação, mas permitiria lidar de imediato com a emergência que motivou o contato. A decisão foi tomada por ela quando o telefone parou de tocar por um instante e imediatamente começou a tocar novamente. 2 chamadas seguidas usando o protocolo de emergência significavam que a situação estava se agravando rapidamente. Desculpe, disse Maria olhando diretamente para o coronel Mitchell, mas eu preciso atender. O rosto de Mitchell ficou ruborizado. Você precisa o quê? Maria atendeu o telefone. General Rodrigues. O silêncio que se seguiu foi absoluto e imediato. Até o barulho de fundo da cozinha pareceu cessar enquanto os 4 oficiais processavam o que haviam acabado de ouvir. General Rodrigues. Veio a voz familiar de sua chefe de gabinete, a coronel Sarah Chen.
Temos uma situação em desenvolvimento no Mediterrâneo. O grupo do porta-aviões Enterprise está relatando atividade incomum de embarcações não identificadas, e a inteligência via satélite sugere possível coordenação com atores estatais hostis. O secretário quer sua avaliação antes de decidir se eleva o nível de ameaça. Maria percebia quase como pano de fundo que a boca do coronel Mitchell havia se aberto em espanto, mas sua atenção se voltou imediatamente para o conteúdo do informe. Qual o prazo para a avaliação? 20 minutos, senhora. Os chefes do Estado-Maior estão se reunindo, e sua opinião é necessária antes que façam recomendações ao presidente. Entendido. Me conecte à reunião de inteligência. Vou precisar de todos os dados de satélite e dos últimos relatórios dos voos de reconhecimento do Enterprise. Sim, senhora. Conectando agora. Enquanto ouvia o resumo inicial da inteligência, Maria observava o rosto do coronel Mitchell passar por um ciclo de confusão, incredulidade e, finalmente, horror. Os outros oficiais permaneciam imóveis, aparentemente tentando processar a impossibilidade do que estavam presenciando. Durante os 15 minutos seguintes, Maria Rodrigues deixou de ser uma funcionária invisível da cafeteria para se tornar exatamente quem ela sempre fora, uma das líderes militares mais poderosas dos Estados Unidos. Sua voz assumiu o tom firme e preciso de alguém acostumada a tomar decisões que afetam milhares de vidas. Suas perguntas eram diretas, apontando com clareza para as implicações estratégicas da inteligência que lhe era apresentada. Sua análise era rápida e abrangente, conectando eventos atuais a padrões geopolíticos mais amplos que a maioria dos oficiais jamais teria acesso. O padrão sugere coordenação, e não coincidência, disse ao telefone, com os olhos fixos em um ponto além das paredes da cafeteria, enquanto visualizava o panorama estratégico. Se essas embarcações estiverem operando sob direção estatal, a posição delas indica preparação para táticas de bloqueio ou reconhecimento prévio a uma operação maior. Recomendo elevação ao DEFCON 3 para a frota no Mediterrâneo e aumento da vigilância nas áreas-alvo. O coronel Mitchell permanecia imóvel, com o café esfriando à sua frente, enquanto Maria participava de uma conversa claramente situada nos mais altos níveis do comando militar. Os outros oficiais pareciam igualmente atônitos, mas seus rostos mostravam mais fascínio do que horror. Eles sabiam que estavam presenciando algo extraordinário. Negativo, continuou Maria, respondendo a uma pergunta de outro participante da reunião no Pentágono. Ativos terrestres seriam provocativos demais neste estágio. Precisamos de soluções marítimas que demonstrem capacidade sem parecer uma escalada. O grupo do porta-aviões já possui todos os recursos necessários para uma resposta adequada, caso a situação se deteriore. Ela fez uma pausa, ouvindo outras informações da chamada. Ao fundo, pela ligação, era possível ouvir vozes múltiplas, sugerindo que de fato se tratava de uma sessão estratégica de alto nível com diversos oficiais sêniores. Concordo, disse Maria por fim. Mantenham a posição atual, mas preparem opções de resposta rápida. Quero atualizações horárias sobre os movimentos das embarcações e qualquer mudança nos padrões operacionais. Informem o contato da OTAN. Se isso escalar, precisaremos de protocolos de resposta coordenados. Com o término da chamada, Maria voltou sua atenção ao ambiente imediato. A cafeteria estava estranhamente silenciosa, e ela percebeu que as conversas ao redor haviam cessado à medida que as pessoas começaram a notar que algo incomum acontecia na mesa dos oficiais. Obrigada, Coronel Chen, disse Maria ao telefone. Estarei disponível para o briefing de acompanhamento em 2 horas. Mantenha a vigilância constante sobre a situação. Encerrando a ligação, ela olhou para os 4 oficiais à sua frente. O coronel Mitchell parecia ter dificuldade para respirar normalmente. O Major Williams e o capitão Morrison a observavam com expressões de assombro e curiosidade. Apenas o tenente-coronel Barnes, que havia permanecido em silêncio durante toda a conversa anterior, conseguiu recuperar a compostura o suficiente para falar. Senhora, disse Barnes com cautela, acho que pode haver alguma confusão a respeito de... Nenhuma confusão, respondeu Maria com simplicidade. Sou a general Maria Rodrigues,
Operações estratégicas do Comando Leste. Estou aqui há uma semana como parte de uma missão pessoal de observação. Ela olhou diretamente para o Coronel Mitchell. Peço desculpas por qualquer engano, mas queria observar as operações normais da base, sem as complicações que minha presença em uniforme causaria. Mitchell finalmente conseguiu falar, embora sua voz saísse quase como um sussurro. A senhora é mesmo uma general? 3 estrelas, confirmou Maria. Respondo diretamente ao Estado-Maior Conjunto. Ela apontou para o telefone que acabara de usar. Aquela foi uma crise real, que exigia avaliação estratégica imediata. É o tipo de decisão que afeta a segurança regional e, potencialmente, a estabilidade global. O silêncio se prolongou por vários segundos enquanto as implicações da situação se assentavam entre eles. Outras pessoas na cafeteria haviam começado a perceber a tensão incomum na mesa dos oficiais, e Maria entendeu que sua cobertura havia sido completamente rompida para todos os presentes. Senhor, disse o Major Williams a Mitchell, com a voz cuidadosamente neutra. Acredito que o senhor talvez deva um pedido de desculpas à general. O rosto de Mitchell havia passado por várias mudanças de cor nos minutos anteriores, até se fixar em um tom pálido que indicava que ele finalmente compreendia a gravidade do que acabara de acontecer. Senhora, eu não fazia ideia. Quero dizer, como eu poderia saber? O senhor não poderia saber minha identidade, respondeu Maria de forma equilibrada. Mas poderia ter me tratado com dignidade humana básica, independentemente do que presumisse sobre minha origem ou qualificações. A notícia do incidente se espalhou por Fort Bragg, com a velocidade que só boatos militares conseguem atingir. Na hora do almoço, todos na base já tinham ouvido alguma versão da história. Uma general de 3 estrelas havia trabalhado disfarçada na cafeteria. E o Coronel Mitchell havia feito comentários que expuseram sua verdadeira atitude em relação a mulheres, minorias e qualquer pessoa que ele considerasse abaixo de sua posição. As versões se tornaram cada vez mais dramáticas a cada repetição, mas os fatos centrais permaneceram consistentes o suficiente para que a liderança superior percebesse que havia um problema sério a ser enfrentado. Não apenas uma oficial general havia sido inadvertidamente insultada por um de seus subcomandantes, como o incidente havia ocorrido diante de testemunhas e em um local público, tornando impossível qualquer solução discreta. Maria se viu na posição incomum de ter que administrar, ao mesmo tempo, sua missão original de observação e a crise provocada pela revelação de sua identidade. Rapidamente, ela organizou uma reunião privada com o comandante da base, o Major-General David Sullivan, para explicar sua presença e avaliar as implicações da situação. General Rodrigues, disse Sullivan quando se encontraram em seu escritório 1 hora depois. Preciso perguntar. Até que ponto tudo isso foi intencional? Maria considerou a pergunta com cuidado. Nada disso, senhor. Minha presença aqui foi estritamente para fins pessoais de observação. Eu não tinha nenhuma intenção de criar uma situação de confronto ou expor qualquer oficial individual ao constrangimento. Mas a senhora observou comportamentos problemáticos. Sim, senhor. Os comentários do Coronel Mitchell esta manhã foram coerentes com padrões de comportamento que venho observando ao longo de toda a minha estadia aqui. Sua postura em relação à diversidade, suas suposições sobre competência com base na aparência e seu tratamento ao pessoal de apoio sugerem práticas de liderança que podem ser prejudiciais à coesão da unidade e à eficácia operacional. Sullivan assentiu com expressão séria. Qual sua recomendação sobre como devemos prosseguir? Isso depende de sua avaliação sobre se o incidente representa uma falha pontual de julgamento ou um padrão de comportamento que precisa ser enfrentado de forma sistêmica. Com base nas minhas observações, acredito que seja o segundo caso. O que se seguiu foi uma semana de revisão intensiva que foi muito além do incidente inicial. As observações detalhadas de Maria sobre as operações da base, combinadas com sua perspectiva estratégica única sobre a eficácia da liderança, forneceram informações que motivaram uma avaliação abrangente da cultura de comando em Fort Bragg. O Coronel Mitchell apresentou uma carta formal de desculpas,
reconhecendo tanto seu comportamento desrespeitoso quanto sua incapacidade de perceber os preconceitos subjacentes aos comentários que havia feito. Mas o dano à sua reputação e às perspectivas de sua carreira foi significativo. Em menos de 6 meses, ele foi transferido para uma função logística que, na prática, encerrou qualquer possibilidade de promoção futura. Mais importante ainda, o incidente provocou discussões mais amplas sobre preconceitos inconscientes, respeito a todos os membros do serviço, independentemente de suas funções, e a importância de manter padrões profissionais em todas as interações. A experiência de Maria tornou-se um estudo de caso utilizado em programas de formação de liderança em todo o Exército. Para Maria, a vivência trouxe insights que iam além dos objetivos originais de sua missão. A semana de exposição a opiniões não filtradas sobre liderança militar lhe proporcionou dados valiosos sobre como as decisões e políticas eram percebidas na linha de frente. Mas o confronto com o Coronel Mitchell revelou algo a mais: a importância de defender princípios, mesmo quando isso envolve um custo pessoal. Você poderia ter evitado toda a situação, observou sua mentora, a general Patrícia Reis, durante uma conversa na semana seguinte. Poderia ter ignorado a ligação ou saído para atender. Por que escolheu confrontá-lo diretamente? Maria refletiu por um momento. Por que evitar o confronto quando alguém expressa preconceito e desrespeito não é de fato evitar nada? É permitir que aquilo continue. Mitchell se sentiu à vontade para fazer aqueles comentários porque presumiu que ninguém com autoridade para desafiá-lo estava ouvindo. Mas alguém com essa autoridade estava ouvindo. E eu tinha a responsabilidade de responder. Mesmo que isso comprometesse sua missão. A missão era entender como decisões de liderança afetam pessoas reais em situações reais. Naquele momento, eu me tornei uma dessas pessoas sendo impactadas por uma liderança falha. O dado mais valioso que eu podia coletar era a minha própria reação diante daquela situação. A conversa ajudou Maria a esclarecer algo que ela vinha refletindo desde o incidente. A importância de líderes estarem dispostos a experimentar as mesmas condições e o mesmo tratamento que esperam que outros aceitem. Suas missões disfarçadas mostraram-lhe que a hierarquia militar podia criar uma distância perigosa entre quem tomava decisões e quem vivia as consequências. Mas também mostraram que essa distância podia ser superada com esforço deliberado e compromisso genuíno com a escuta e a compreensão. Nos meses seguintes, Maria expandiu suas missões de observação, visitando mais bases e passando por diferentes funções. Cada experiência lhe trouxe novos aprendizados sobre a realidade diária da vida militar e sobre como decisões estratégicas se convertiam em experiências pessoais para os membros do serviço. Mas ela também implementou mudanças em sua abordagem de liderança no Pentágono. Instituiu sessões regulares de verdade no terreno, nas quais praças e oficiais subalternos podiam oferecer feedback direto sobre a implementação de políticas. Criou canais para envio anônimo de opiniões sobre a eficácia da liderança e passou a dedicar tempo em ambientes não comandantes para observar interações autênticas entre diferentes níveis da hierarquia. O incidente em Fort Bragg passou a integrar o currículo de formação de liderança, mas não da forma que o Coronel Mitchell talvez temesse. Em vez de focar no constrangimento de errar quanto à identidade de alguém, o estudo de caso enfatizava da importância de tratar todas as pessoas com respeito, independentemente de seu status ou função percebidos. O problema não foi o Coronel Mitchell não ter reconhecido uma general, explicou a general Patrícia Reis durante um seminário de liderança 6 meses depois. O problema foi ele ter tratado alguém com desrespeito, com base em suposições sobre sua origem e capacidades. Mesmo que Maria Rodrigues fosse de fato uma funcionária da cafeteria, seu comportamento teria sido inapropriado e não profissional. A história também repercutiu além dos círculos militares. Quando uma versão cuidadosamente anonimizada foi incluída em um estudo de caso da Harvard Business School sobre liderança e preconceito inconsciente, ela gerou amplas discussões sobre como suposições baseadas na aparência, função ou origem podem cegar líderes diante de ideias valiosas e prejudicar a eficácia organizacional. Para Maria, o impacto mais amplo foi ao mesmo tempo gratificante e revelador.
Ela se sentia satisfeita por sua experiência poder contribuir para o aprimoramento do treinamento de liderança e para culturas organizacionais mais inclusivas, mas também estava ciente de que mudar atitudes arraigadas exige esforço contínuo e vigilância permanente. Um único incidente não transforma toda uma cultura, refletiu ela durante uma entrevista para um jornal de liderança militar, mas pode servir como um catalisador para aqueles que já estão dispostos a examinar suas próprias suposições e comportamentos. A chave é criar ambientes onde esses questionamentos possam acontecer de forma construtiva e não defensiva. 2 anos após o incidente em Fort Bragg, Maria Rodrigues foi promovida a general de 4 estrelas, tornando-se uma das oficiais latinas de mais alta patente na história militar dos Estados Unidos. Sua cerimônia de promoção aconteceu no Pentágono, com a presença de centenas de oficiais seniores, autoridades governamentais e familiares. Durante seu discurso de aceitação, ela falou sobre a importância de os líderes permanecerem conectados às pessoas que servem e sobre o valor de compreender a vida militar sob múltiplas perspectivas. Mas também contou uma história que muitos na plateia já conheciam. A história de uma ligação telefônica que mudaria tudo para todos os envolvidos. A liderança exige a capacidade de enxergar além das aparências e das suposições iniciais, ela disse. Exige tratar cada pessoa com dignidade e respeito, independentemente de sua função atual ou status aparente. E exige humildade para reconhecer que ideias valiosas podem vir de fontes inesperadas. Na plateia, o Major Williams, agora Tenente Coronel Williams, ouvia com um sorriso. Ele havia sido promovido 2 vezes desde o incidente em Fort Bragg, em parte por sua capacidade demonstrada de questionar suposições e considerar perspectivas alternativas em situações complexas. O Coronel Mitchell não estava presente. Após sua transferência para a área de logística, optou por uma aposentadoria antecipada, em vez de enfrentar as limitações de carreira resultantes de sua reputação comprometida. Os registros oficiais mencionavam apenas que ele havia recebido aconselhamento sobre oportunidades de desenvolvimento de liderança, mas todos em sua rede profissional sabiam o que realmente havia ocorrido. O momento mais significativo da cerimônia aconteceu durante a recepção, quando um jovem soldado latino se aproximou de Maria para agradecê-la por seu exemplo e inspiração. Minha irmãzinha quer ir para West Point por sua causa, ele disse. Ela diz que se uma general pode servir café, ela pode fazer qualquer coisa. Maria sorriu e apertou sua mão. Diga a ela que ela está absolutamente certa. E diga que o mais importante não é o cargo que você ocupa, mas como você trata as pessoas enquanto está nesse cargo. Enquanto a recepção seguia ao seu redor, Maria refletiu sobre a jornada que a levara até aquele momento. A ligação telefônica em Fort Bragg havia sido inesperada, mas também exatamente o que era necessário. Um momento em que as aparências se desfizeram e o verdadeiro caráter veio à tona para todos verem. Às vezes, as lições mais poderosas nascem dos momentos mais simples. Às vezes, as conversas mais importantes acontecem em refeitórios e salas de descanso, e não em salas de conferência ou centros de comando. E às vezes, a pessoa que serve seu café é exatamente aquela que você mais precisa ouvir. As pessoas silenciosas muitas vezes carregam as histórias mais importantes. Aqui na América, às vezes esquecemos que todos ao nosso redor têm capítulos de vida que não podemos ver apenas olhando. A mulher que limpa seu escritório talvez esteja financiando seu doutorado com trabalho noturno. O homem que anota seu pedido pode ser um veterano com décadas de experiência em liderança. A pessoa que você presume nada saber sobre sua área pode ter percepções que transformariam sua compreensão sobre tudo o que acha que sabe. Se você fosse o Coronel Mitchell, teria pedido desculpas e tentado aprender com a experiência, ou teria procurado maneiras de minimizar o ocorrido. Conte pra gente nos comentários abaixo. E se você gostou dessa história, não se esqueça de se inscrever no canal, onde celebramos a força escondida e a sabedoria inesperada que nos rodeiam todos os dias. De onde você está assistindo? Deixe um comentário. Adoramos ouvir nossos incríveis espectadores pelo mundo.